Olá, meus amores! Estamos de volta para gravar mais um vídeo no nosso canal Fundamento e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse. Vamos hoje acelerar porque temos um assunto muito importante, muito sério e que eu acho que é o que a grande maioria tem muita curiosidade de entender, de aprender, de ouvir falar. Vamos falar nada mais, nada menos do que do Anticristo. Vamos entender um pouquinho do mistério desta besta que emerge do mar ou a besta que emerge do abismo. Enfim, vamos entender um pouquinho desta figura tão enigmática que a Bíblia nos fala dela desde o Antigo Testamento, através dos profetas, principalmente o profeta Daniel, que o Senhor Jesus falou dele, que Paulo falou dele, que João falou dele, que João agora aqui em Apocalipse está vendo e está nos descrevendo algo relacionado a este personagem tão importante que vai aparecer neste período, principalmente neste período final da grande tribulação, os 3 anos e meio finais. Sempre lembrando que o espírito do anticristo já reina no mundo desde Gênesis, né? Por quê? Porque o espírito que vai estar sobre o anticristo é o mesmo espírito de Satanás. Então nós vamos ver aí, não sei se em apenas um vídeo, só no vídeo de hoje vamos conseguir abranger todo o assunto, embora muito resumido, vamos tentar pelo menos aí em 1 ou no máximo 2, 3 vídeos. Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês que nós íamos fazer uma playlist falando só do anticristo? Então eu decidi seguir a ordem do período da grande tribulação, de acordo com as escrituras, e nós vamos falar tudo o que for possível, tudo que a Bíblia nos relata deste personagem, deste homem de carne e osso que irá surgir em um período determinado da história que nós já sabemos que é o período da grande tribulação e que muito em breve esse famoso cavaleiro branco vai surgir aí, só que ele não pode surgir sem que antes aconteça a apostasia, que é o que estamos vivendo nos dias de hoje, né? O abandono da fé daqueles que se dizem cristão, mas também que não vai acontecer sem que antes aquele que o detém seja tirado da terra, que a gente sabe que é o corpo de Cristo através do arrebatamento da igreja. Então nós vamos aí dentro da playlist da grande tribulação falar deste personagem, o anticristo. Em vez de fazermos uma playlist falando só sobre o anticristo, aqui mesmo nessa playlist da grande tribulação nós vamos falar aí sobre quem ele é, da onde ele vai surgir, características do anticristo, enfim, vamos procurar dentro das escrituras esquadrinhar todos os textos bíblicos que nos falam deste personagem. Então, se tu quiser entender profundamente, porque vocês sabem que aqui no canal é tudo muito profundo, tudo com muito detalhe para vocês, então fica aí comigo até o final desse vídeo e acompanhe os próximos que virão. E antes de começar, já deixa aí o seu joinha, o seu gostei, o seu like, já compartilha esse vídeo, copia o link aí do vídeo onde diz compartilhar, clica em cima, copia, envia para pessoas que vocês sabem que gostam de entender um pouco destes assuntos do Apocalipse, das profecias, porque com certeza aqui a gente vai tirar bastante dúvidas de muitas pessoas, vamos falar realmente aquilo que a Bíblia fala. Não vamos inventar historinha para boi dormir, não vamos querer enfeitar o pavão para chamar a atenção das pessoas e nem vamos colocar e nem vamos tirar. Vamos falar exatamente, literalmente, aquilo que a Bíblia fala sobre este personagem chamado Anticristo, ou iníquo, ou o abominável da dissolação, ou o dragão, ou Satanás, o diabo, a besta que emerge do mar, enfim, do abismo, o nome que tu quiser dar. Vamos falar aí do anticristo e do espírito dele que já age no mundo desde a caída, né, de Satanás e da investida dele contra Adão e Eva. Tá bom, meus amores? Então, acompanha comigo, vamos ler vários textos bíblicos, logicamente, por isso eu repito, não acredito que nós não vamos conseguir terminar tudo nesse vídeo de hoje, tá? Mas então, se tu quiser aprender literalmente e somente aquilo que as escrituras falam, mas com muito detalhe, fica comigo até o final
e se não der tempo de terminar hoje, acompanha nos seguintes vídeos, tá? Vamos falar aí sobre o anticristo, sua origem, de onde ele vai vir, conforme as profecias bíblicas e as características deste monstro, né, que surgirá aí com o famoso cavaleiro branco. Então vamos lá, vamos ler o texto. Apocalipse 13. Só para dar uma resumida, vimos no vídeo anterior, já falamos da besta, né, do dragão e da mulher. Se tu não ouviu ainda, eu te aconselho a ir lá nos vídeos anteriores e assistir. E João está tendo aí então uma visão, lembra? Estamos aí na 7ª trombeta, que dentro da 7ª trombeta vai estar aí os 7 cálices da ira de Deus, né? Os 7 flagelos finais que vão cair como castigo sobre a terra e sobre os moradores da terra, que são adoradores da imagem da besta e do falso profeta, né? Então, estamos aí já no período final dos 3 anos e meio da grande tribulação, e João está, como a gente falou nos vídeos anteriores, tendo aí flashbacks, está tendo aí visões tanto de acontecimentos do passado como de profecias do futuro. Então a gente já viu nos vídeos anteriores que ele viu aí a primeira queda de Satanás, que arrastou com ele terça parte das estrelas do céu, que são os anjos caídos. Vimos aí a segunda queda de Satanás, né, da batalha que houve no céu entre o dragão e os seus anjos, e Miguel e os seus anjos, e que ele foi expulso do céu, o acusador dos santos, né, aquele que subia de dia e de noite para acusar a gente diante de Deus. Então Satanás foi definitivamente expulso do céu, ele já não tem mais agora acesso. João viu essa queda dele final, e ele fala que ai agora dos moradores da terra, porque Satanás, o dragão, desceu com toda a cólera, com toda a ira contra os moradores da terra, porque pouco tempo lhe resta. Então aqui a gente vê que esse espírito de Satanás vem com tudo para entrar no anticristo, para poder perseguir os moradores da terra, o remanescente da mulher, né, que são os descendentes de Israel. Enfim, tudo isso a gente já viu com muito detalhe, e a gente vai dar sequência então aí hoje com o Apocalipse capítulo 13, e diz assim: a besta que emerge do mar. João vendo, tá, gente? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada então uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir durante o quê? Durante 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade para que cada tribo, povo, língua e nação para adorá-lo.
todos os que habitam sobre a terra, àqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Então vamos lá, meus amores. Lendo essa primeira parte aqui, eu vou dar uma explicadinha, mas a gente já vai ir para o Apocalipse do Antigo Testamento, que é Daniel, né? E a gente vai ver aí, meus amores, eu lamento muito, e quem me conhece pessoalmente sabe que eu sempre gosto, antes de começar a ensinar Apocalipse, o livro do Apocalipse, eu sempre gosto de ensinar Daniel primeiro, porque eu sempre falo que não tem como entender Daniel, como entender Apocalipse sem entender Daniel, sem estudar Daniel. Então, como a gente começou, tinha muita gente me pedindo para falar sobre o Apocalipse, eu fui diretamente ensinar o livro do Apocalipse e tenho ido com os textos paralelos de Daniel para a gente trazer aí estas visões de Daniel e de João, que são as mesmas visões, porém que Daniel teve elas com menos informações e que João já viu essas profecias com mais novidades, com mais revelações, com mais coisas acontecendo, né? Então, as visões de Daniel foram com menos informações, já as visões de João já são mais completas. Então, eu lamento muito não ter tido a oportunidade ainda, não digamos que não vou fazê-lo, de estudar Daniel desde o primeiro capítulo com vocês, porque a gente já foi direto, devido a muita demanda. As pessoas estavam me pedindo muito para falar sobre Apocalipse e Grande Tribulação, e também porque pelo tempo, gente, eu acredito que a gente tem muito pouco tempo já para ir com tantos detalhes como eu gostaria, por isso eu quis já ir direto para o Apocalipse, mas não tem como a gente estudar um capítulo como esse 13 de Apocalipse e não voltar em Daniel, tá bom? Então, vocês vão ver que a gente vai falar muito de Daniel nesse vídeo e nos próximos vídeos para complementar esse estudo de Apocalipse, e é muito importante a gente aprender com a história. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês aqui agora, Daniel, ele teve a visão, a visão dos acontecimentos do futuro, de profecias do futuro, que algumas já se cumpriram e que outras ainda vão se cumprir agora nesse período final da Grande Tribulação. E eram profecias não tão completas como agora João está vendo. Então, as mesmas visões que João está tendo aqui no capítulo 13 de Apocalipse, Daniel já viu lá atrás. Então, uma profecia se complementa a outra, tá bom, meus amores? Então, a gente vai estar aí trabalhando, né, estudando, meditando Daniel e Apocalipse ao mesmo tempo, e vocês vão ver que essas pecinhas de quebra-cabeça vão se encaixando e a gente vai entender um pouco dessa figura emblemática, né, tão famosa, conhecida por aí, que sinceramente, gente, para minha tristeza, eu tenho quase certeza de que as pessoas preferem ouvir falar do anticristo do que do próprio Senhor Jesus. Para minha tristeza. Mas enfim, é uma figura emblemática, faz parte da história, faz parte das profecias, é uma figura que, sim ou sim, crendo as pessoas ou não, ela vai surgir na terra e ela vai causar uma destruição tremenda na terra, porque o próprio Senhor Jesus disse, está profetizado aqui. Então vamos estudar com muito detalhe capítulo 2 e capítulo 7 de Daniel, falando das visões que ele teve, que agora João complementa aqui no livro de Apocalipse, tá bom, meus amores? Então, João vê aqui emergir do mar uma besta, tá? Então, quando a gente fala de mar, esse mar aqui, e a gente já vai ler isso lá em Daniel também,
Muito provavelmente, lá em Daniel está, né, o grande mar, com letra maiúscula, se referindo ao mar Mediterrâneo, que é o maior mar que existe lá no Oriente, que pega toda uma parte do Ocidente, Europa todinha, e pega principalmente aquela área ali da divisão ali, daquela fronteira entre Oriente e Ocidente, que pega todos os países ali que vão ser os protagonistas, né, do período final da Grande Tribulação, e que foram os países protagonistas da estátua de Nabucodonosor e dessas bestas que a gente vai estudar no capítulo 7, que agora está voltando a aparecer aqui em Apocalipse 13. Então, este mar aqui que João está vendo, que deste mar surge uma besta. Então, este mar aqui é esta região do mar Mediterrâneo, que nas escrituras também, sempre quando se fala de mar e de águas, se representam multidões, nações, tá? Então, este mar da onde João vê saindo essa besta é o mesmo mar Mediterrâneo que Daniel também vê e que a gente já vai lá ler, tá? Então, é essa região do mar Mediterrâneo onde estão essas nações do Oriente, tanto do Império Romano, que a gente vai estudar bastante, como do Oriente, países de Turquia, Egito, Síria, Iraque, Babilônia, os próprios países árabes ali, então todo o mar Mediterrâneo é essa parte. Então esse mar aqui que João está vendo é esse mar Mediterrâneo, essa região da onde estão essas nações, da onde vai sair o anticristo, tá bom, meus amores? Então vamos lá, porque o anticristo não vai sair aqui do Brasil, tá? O anticristo não é o presidente do Brasil. O anticristo não é o presidente dos Estados Unidos, não é o príncipe da Espanha, não é ninguém aí que supõe que se fala muito por aí, que isso aí tem a característica de ser o anticristo, tal. Não, a Bíblia é muito clara. O anticristo vai sair da região do Oriente, lá do Oriente Médio, dessa região do mar Mediterrâneo, e vai cada vez afunilando mais até que a gente chegue exclusivamente numa tribo da onde vai sair o anticristo, que o anticristo todos nós sabemos, e quando a gente estudar as características dele, provavelmente no próximo vídeo, o anticristo vai ser um judeu, literalmente um judeu, mas também ele vai ser um sírio, né? Ele também vai ter descendência muçulmana, porque por causa das tribos que foram levadas cativas, né? Lembra que Israel foi dividida nas tribos do sul, Benjamim e Judá, e nas tribos do norte, todos os outros filhos de Jacó, e essas 10 tribos do norte foram levadas prisioneiras, cativas para a Síria. Então se espalhou judeus pelo mundo todo, e principalmente naquela região da Síria. Então de lá também é a origem do anticristo. Por isso que ele vai enganar tanto judeus se passando pelo Messias tão esperado, como ele vai enganar os muçulmanos se passando pelo Mahdi tão esperado deles, que é o Messias, o Salvador deles, né? Então ele tem que ter as duas cidadanias, judia e muçulmana, para enganar os dois povos. Tá bom, meus amores? Então essas aí já é umas características do anticristo para que a gente venha entender. Então é muito claro, João vê ele saindo desse mar, do mar Mediterrâneo, daquela região lá, tá? Então não vai ser aqui do Rio Amazonas que ele vai sair, tá bom? E nem de Xochimilco, aí no México. Ele nem do Rio Tietê, de São Paulo, tá bom? Então ele vai nem da Lagoa dos Patos, do Rio Grande do Sul. Ele vai sair de lá, do mar Mediterrâneo, lá do Oriente Médio. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. Então diz assim, a besta que vi tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmias. Lembra que a gente já estudou um pouco nos vídeos anteriores falando do dragão, que também tinha, né, as 7 cabeças, 10 chifres, enfim. Então, meus amores, esses 10 chifres, tá? 7 cabeças, representando os 7 impérios. A gente já vai lá ler em Apocalipse, os 7 impérios que a gente já teve,
né? Na verdade, representando os 7 impérios, contando com o próprio império do anticristo, né? Então vamos lá, vamos recapitular, que a gente já viu um pouquinho, vamos ver com muito detalhe. Império egípcio, né? Da época da escravidão dos judeus. Os judeus foram livres por Moisés, através da mão forte de Deus. Então, os assírios venceram os egípcios, né? Perderam, porque ele lembra que eles perderam os soldados lá no Mar Vermelho, que morreram todos afogados? Olha a história que linda. Então, o Império Egípcio era o poderio do mundo todo. O faraó governava o mundo todo, com o espírito do anticristo dentro dele, né? Então, o faraó comandava o mundo todo. Quando eles perderam parte da riqueza deles, porque eles deram para o povo judeu que foi embora, perderam a mão de obra escrava deles, o povo judeu que foi liberto por Moisés, e ainda perderam um exército numeroso deles, que foram afogados no Mar Vermelho, quando o Mar Vermelho se abriu e se fechou. Então, o povo egípcio perdeu o poder e a Síria veio e dominou. Então, o primeiro império foi o egípcio, o segundo foi a Síria, depois a Síria foi derrotada pela Babilônia de Nabucodonosor, depois a Babilônia de Nabucodonosor foi derrotada pelos medos persas, né, que hoje é o Irã, e depois os medo-persas foram derrotados pelo Alejandro Magno, que é a Grécia, né, o quinto império, e depois o sexto império que derrotou a Grécia, que foi o Império Romano, que é o império que na época aqui de Daniel, até na época de Cristo, né, foi um governo militar, né, que destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, enfim, se tornou um governo muito forte militarmente. Então, mas depois com Constantino, com os imperadores, acabou se tornando também o poderio religioso, né? Quando Constantino foi lá e implantou o catolicismo romano, né? É aquela velha história que eu sempre falo para vocês. Quando eles começaram a tentar destruir a igreja primitiva e eles viam que não tinha como, porque a igreja, os cristãos iam para a fornalha de fogo ardente, que eram queimados vivos, e iam para a cova dos leões, para a arena dos leões, cantando e louvando a Deus, felizes e morrendo felizes. Eles disseram: o que é isso? Então não dá para vencer eles, então vamos nos unir a eles, mas do nosso jeito, implantando as heresias dentro da igreja. Então, deturparam a igreja primitiva. Constantino fez isso, o imperador Constantino se uniu. Agora todos nós somos cristãos, porém católicos apostólicos romanos, né? Então, deturparam a verdadeira religião, o cristianismo da igreja primitiva, e virou a bagunça que é até hoje. Então, o Império Romano, que na época, até na época de Jesus, era um império político poderoso, nunca perdeu o seu poderio. Não, simplesmente mudou. Em vez de ser um poderio político, passou, porque Roma foi dividida, lembra a estátua de Nabucodonosor, as duas pernas de ferro, né? Com os pés de metade de ferro e metade de barro. Então, Roma perdeu o poderio político, econômico, mas nunca perdeu o religioso. Tanto é que está lá hoje o Vaticano, lindo e belo, no meio da cidade de Roma, reinando. Então, o Sexto Império nunca foi destruído, simplesmente mudou de lado, de postura. Não é mais o império político poderoso que era, militar, né? Mas passou a ser político, ou religioso. Então, o Império Romano continua, o Sexto Império, né? Então, o Sétimo Império a gente sabe que vai ser as 10 nações das estátuas de Nabucodonosor, que representam aqui, né, as 7 cabeças representam esses 7 impérios, e esses 10 chifres que representam 10 reis, né, 10 cabeças, 10 reis,
10 chifres, 10 reis, que são esses 10 impérios da onde vai sair o anticristo para governar. Tá bom, meus amores? Tudo muito resumido aqui para vocês. As diademas nas cabeças representam as coroas, porque eles vão ter autoridade, né? Autoridade de reis, nações poderosas que vão ser aliadas do anticristo, né? Porque o anticristo vai reinar com todo o poder e autoridade, como a gente viu aqui, que ele vai receber de Satanás, sobre essas 10 nações. Que depois ele vai destruir 3 e ele... Enfim, tudo isso a gente vai ver lá em Apocalipse 18, tá? Hoje a gente vai focar no 13 e vamos voltar para Daniel para a gente entender com detalhe toda essa origem e do anticristo. E então, as diademas representam as coroas de reis, né? De liderança. Tá bom, meus amores? Então fala assim: a besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Então, a gente vê aqui que o dragão, a gente sabe que é Satanás, né? O diabo, o acusador, enfim, a serpente antiga. Deu a essa besta que surge desse mar, dessa região do mar Mediterrâneo, desse povo lá. Ele deu autoridade para ele governar com poder e muita autoridade, e da boca dele só sai blasfêmias. Mas olha só o detalhe, meus amores, diz que essa besta era semelhante a um leopardo com pés de urso e boca de leão. Então a gente vai voltar agora lá em Daniel capítulo 7, a gente vai ver aqui em Daniel 7, que, gente, a minha voz já tá indo embora, que isso? Nem comecei, vamos lá. Então, lá em Daniel capítulo 7 a gente vai ver essa mesma visão que João teve, que Daniel teve lá atrás. Então vamos lá, eu vou ler aqui as partes mais importantes aqui que fazem paralelo a essa profecia, tá? Diz assim, capítulo 7 de Daniel: o sonho sobre os 4 animais, tá? Que são os 4 impérios da estátua. Lembrando, meus amores, que de Daniel para cá, Daniel veio a estátua de 4 impérios. De Daniel até a Roma são 4 impérios, mas antes de Daniel já havia tido os dois impérios primeiros, que foi o egípcio, que eu acabei de explicar para vocês, que era o principal, e que perdeu a mão de obra, perdeu as riquezas, perdeu o exército e ficou vulnerável. Então a Síria foi lá e dominou o Império Egípcio. Então até Daniel teve 2 impérios, e de Daniel para cá mais 4, né? E é sobre esses 4 impérios que a gente vai falar aqui um pouquinho, tá bom? Mas a gente não pode esquecer dos 2 que já teve, pra gente poder seguir a ordem das profecias, tá bom, meus amores? Então fala assim, Daniel diz que teve um sonho, e ele fala assim, eu vou ler o versículo 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos, ou seja, 4 espíritos, tá? 4 ruachs, no original tá 4 ruach, que é espírito, né? Que também se traduz para vento. Então ele viu 4 espíritos no céu que agitavam o mar grande, ou seja, o mar grande, a referência do mar grande na Bíblia é o mar Mediterrâneo, daquela região lá do Oriente Médio que pega também a Europa, tá bom? Os países protagonistas desde o início da história e que vão até o final, tá bom, meus amores? Então ele viu esses 4 espíritos agitando o mar Mediterrâneo. E ele disse assim, ó, o primeiro era como leão. Opa, o que a gente acabou de ler lá na besta que emerge do mar Mediterrâneo, lá em Apocalipse 13, que ele era semelhante a um leão, a um leão e a um leopardo e a um urso. E olha só, as mesmas imagens que Daniel está vendo aqui, desses 4 espíritos que estavam sobre o mar Mediterrâneo, naquela região. Então ele fala, o primeiro era como leão. O segundo era semelhante a um urso. Depois disso, continuei olhando e eis outro animal semelhante a um leopardo.
E aí ele vem e fala assim: depois disso eu continuava olhando nas minhas visões da noite e eis um quarto animal, um quarto império, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E ele era diferente de todos os outros animais que apareceram antes. E tinha 10 chifres. Olha aqui, de novo. A besta lá que emergiu do mar, que João também tá vendo. Daniel tá vendo aqui. E João também tá vendo lá. Então ele diz aqui que esse animal tinha 10 chifres. A mesma visão que João teve lá. 7 cabeças, 10 chifres. Né? Representando aí os 10 dedinhos da estátua lá de Nabucodonosor, a estátua do capítulo 2 de Daniel. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre haviam olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. A mesma descrição de Apocalipse 13 que João está tendo. Uma besta, aqui Daniel está tendo uma visão e ele vê primeiro um animal semelhante a um leão. Depois outro animal semelhante a um urso. Um terceiro animal semelhante a um leopardo. E o quarto animal, uma besta espantosa que ele não conseguia nem discernir o que era de tão espantosa e que tinha 10 chifres. E que dentro desses 10 chifres saía um chifrinho pequeno que a gente sabe que é o anticristo, que a gente vai falar bastante provavelmente no próximo vídeo. Então, vamos ver o que Daniel estava vendo aqui, meus amores. Daniel estava vendo a mesma visão que ele teve da estátua de Nabucodonosor, porém agora de outra forma, em forma de animais. Mas a mesma estátua de Nabucodonosor e os mesmos animais aqui representam os 4 impérios de Daniel até os dias de hoje, que eu repito, o romano, que continua sendo hoje em vigor, religiosamente falando, com o Vaticano, com o papado, e depois o império do anticristo, que vai ser o 7º império, né? Então vamos lá. A estátua, os animais que Daniel está vendo aqui, que João está vendo lá em Apocalipse 13, o primeiro animal era como um leão, né? Um leão que representa toda a autoridade, toda a fúria, né? O leão imponente, orgulho, soberba. Lembra? O leão representa a estátua de Nabucodonosor, a cabeça de ouro. O próprio Nabucodonosor, a Babilônia, que hoje é o Iraque. Então, esse leão representa o Nabucodonosor, o Império Babilônio, com aquela postura de arrogância, insolência. Lembra que Nabucodonosor era um poço de orgulho e soberba? Olha a minha Babilônia que eu construí. Ninguém é maior do que eu. Tanto ninguém é maior que ele virou um bicho e foi comer pasto lá no mato, né? Mas por causa do orgulho e da soberba. Então, esse leão aqui, que ruge, né? E com todo o poderio e que amedronta e que impõe medo na selva, né? O leão que impõe medo, só em dar aquele grito dele, os bichos e o homem foge de espanto, né? Então aqui, esse mesmo leão que Daniel tá vendo é a mesma característica que a besta lá que João tá vendo, que ele tinha uma boca como de leão, que era puro orgulho, pura blasfêmia, pura soberba. Soberba do homem, né? Então, olha só a característica da besta lá de Apocalipse 13 como aqui. E daí também, aqui, Daniel está vendo o segundo animal como um urso, né? Um urso que tem o poder de estraçalhar os seus inimigos, né? Já viu o urso? O urso, quando ele pega uma presa, ele estraçalha, né? Nos dentes. E é bem interessante que aqui
Daniel tá dizendo que ele tinha umas costelas, uns ossos de costelas na boca, né? Representando os Medo-Persas, né? Porque o urso representa a parte do peito da estátua de prata, que são os medos e os persas, e que os persas, que hoje é o Irã, que se sobrepujava aos medos, que era um pouco mais fraco. E representa aqui esses três, o que Daniel tá vendo aqui é que esse urso venceu e devorou 3 inimigos, que ele venceu na época, né? Os medos persas venceram a Lídia, venceram o Egito e venceram a própria Babilônia, né? Então, todos os detalhes, eu só tô resumindo aqui para vocês, tá, meus amores? Pode parecer um pouco confuso, mas é a história e vocês vão ver que lindo é no final, tá bom? É um estudo e vocês precisam ouvir toda a história para entender. Então, a mesma característica aqui dessa imagem, desse animal que Daniel está vendo, João viu que a besta que emergia do mar era semelhante a um urso. E a mesma coisa aqui, Daniel fala que o terceiro animal era como um leopardo, representando a agilidade. O bicho mais rápido hoje da floresta da mata é o leopardo. Ele é rápido, representando o Alejandro Magno, que foi o líder do Império da Grécia, né? Porque ele conquistou, em 11 anos, ele conquistou o mundo. Ele conquistou o mundo muito rápido. E morreu muito jovem, drogado, enfim, homossexual, uma vida depravada. Por quê? Porque ele conquistou tudo muito rápido e já não tinha mais o que conquistar. Quase assim, tipo Salomão, que teve tudo e depois no final morreu depressivo, que diz tudo é vaidade, eu tenho tudo, nem inimigos tenho mais, né? Então, quando a pessoa conquista tudo muito rápido, então ela perde o sentido da vida, então ela começa a fazer tudo que é errado, né? Que nem Salomão. E Alejandro Magno foi o fim dele também. Então, esse leopardo aqui representa a rapidez com que Alejandro Magno dominou o mundo. A mesma característica da besta que emerge do mar que João está vendo. Era semelhante a um leopardo, representando a rapidez que o anticristo vai dominar. Vão ser 3 anos e meio rápido, vai dominar o mundo inteiro, controlar povos, tribos, nações e línguas. Repito, já falei isso, o mundo inteiro no sentido de dizer, porque vai ter nações como China, por exemplo, como Rússia, por exemplo, que não vão se sujeitar ao anticristo. E por isso a batalha de Gog e Magog, a batalha do Armagedon. Então os povos do Oriente, que a gente vai estudar nos próximos vídeos, não vão ser a favor do anticristo. Tanto é que lá em Apocalipse 9, ou em Daniel 9, fala que o anticristo se assusta quando ele ouve falar dos reis do norte, né? Dos reis do norte e do Oriente, que são Rússia, Gog e China, Japão, Coreia, que vão ir contra ele, Índia, né? Então, mas quando fala que o anticristo vai dominar muito rápido, vai ser os povos, né? Ele vai conseguir enganar muito as tribos, povos e nações e pessoas de todas as nações, né? Inclusive essas que os líderes não vão estar a favor dele, mas as pessoas em si ele vai dominar. Tanto é que vai ter que, ou aqui, ou aqui, né? Então, mostra então o quão rápido a lábia, a astúcia, né, a inteligência, a esperteza do anticristo vai dominar as nações. Então, meus amores, a gente vê que a besta que João está vendo, que emerge do mar Mediterrâneo, daquela região, vai ter todos os espíritos, todos esses ruachs, esses ventos aqui que se traduz em espírito, todos os espíritos que agiram nos impérios do passado, egípcio, sírio, babilônico, de Nabucodonosor, medos persas, Grécia
E o romano, que era o que Daniel disse que era uma besta que não dava nem para dizer de tão espantosa que era, justamente porque é da onde vai sair o anticristo, que é do antigo Império Romano, que vai ressuscitar 10 nações do Oriente, 10 nações 5 do Oriente e 5 do Ocidente, juntando os 10 chifres e os 10 dedinhos do pé da estátua. Então, daí surge o tirano da história, o maior tirano da história, que é o anticristo. Então por isso que Daniel disse, nossa, não dava nem para descrever de tão espantosa que era, tão sanguinária que era. Então todos esses espíritos que agiram nesses líderes desses impérios vão estar no anticristo, em um só homem. Todos eles vão estar, todos eles. Todos eles vão... O anticristo vai ter a característica de todos esses impérios. Imagina a teimosia e a dureza de coração de Faraó. Vamos começar a pegar as características destes reis, desses impérios, e vamos começar a colocar para dentro do anticristo, que vai ser um homem de carne e osso como eu e tu, nos 3 primeiros anos e meio, né? Guiado por um espírito demoníaco, pelo próprio Satanás, mas nos 3 anos e meio finais o próprio Satanás vai estar dentro dele. E junto com ele, todas as características desses impérios, desses líderes que agiram nesses impérios, vão estar sobre um único homem. Lá, cada um tinha sua característica. Agora tu vai juntar tudo num pacote só e vão enfiar tudo dentro de um só. Então aí tu consegue entender o ai dos moradores da terra. Por quê? Porque Satanás desceu agora com toda a cólera e ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Aí agora vocês conseguem imaginar a desgraça que vai ser o período da grande tribulação, principalmente os 3 anos e meio finais. Vamos lá, vamos colocar a teimosia e o coração endurecido de Faraó dentro do anticristo. Vamos colocar toda a idolatria, toda a bruxaria da Síria, da antiga Síria, que hoje é Iraque, né? Porque se dividiu, antigamente era a Síria e Babilônia. Aí se juntou, se tornou um só, que hoje é Iraque. Então coloca toda a bruxaria, toda a idolatria da antiga Síria, daqueles reis, daqueles reis tiranos dentro do anticristo. Toda idolatria, não é a ponto que vai mandar construir uma estátua para adorar ele, né? Então vamos lá, o Império Assírio, né? Que toda idolatria, toda que podia ter. Então, vamos ver a soberba de Nabucodonosor, orgulho, a soberba dentro do anticristo. Um leão orgulhoso das suas conquistas. O mesmo espírito que agia em Nabucodonosor, as características de Nabucodonosor, que graças a Deus se converteu, né, gente? De todos foi o único, né, que se converteu. Pra glória de Deus, um dos piores, né, se converteu. Então, cabeça de ouro, né, como leão. Então, todo o antigo, a velha natureza de Nabucodonosor vai estar agindo dentro do anticristo. Vamos ver toda a potência, a ira e a fúria do urso, dos medos e dos persas, que estraçalham não se importando em cima de quem que eles vão ter que pisar. Tanto é que eles eram unidos, os medos e os persas. Os persas derrotaram os próprios medos, né? Porque eles eram mais fortes. Então eles não se importam em quem tem que pisar, em quem eles têm que esmagar. Ele se tiver para conquistar o que eles tiver que conquistar, eles pisam em cima de quem tem que pisar. Pois é, esse espírito dos medos e dos persas vai estar no anticristo. Homem como eu e como tu.
nascido de mulher. Lembra? O anticristo, que significa no lugar de ou em oposição a Cristo, no lugar de Cristo ou em oposição a Cristo, ele vai ser um homem como eu e como tu, nascido de mulher, provavelmente de uma prostituta, provavelmente de uma meretriz. Que se Cristo nasceu da Virgem Maria, que era considerada na sua época a mais direitinha, né? Que bem-aventurada fostes, né, entre as mulheres, escolhida para carregar no ventre o Filho de Deus. Então, quem vocês imaginam que vai ser a mãe do anticristo? Então, provavelmente uma prostituta, né, uma meretriz. Então, mais um espíritozinho lá do Império Medo-Persa num homem só. Vamos para Alejandro Magno, Quarto Império, Grécia. Vamos para a rapidez, a agilidade de Alejandro Magno, estratégia para conquistar o mundo todo. Juventude, o anticristo vai ser jovem. Lembra? Jesus começou a governar com 30 anos, começou o seu ministério com 30 anos. O anticristo provavelmente vai ter essa idade também. Com 3 anos e meio que Jesus reinou aqui, 33 anos, ele morre e ressuscita. Provavelmente o anticristo com 3 anos e meio de reinado, como homem, vai morrer e vai ressuscitar. A gente vai falar daqui a pouco. Então, provavelmente ele vai ter a mesma idade de Jesus, a mesma idade com que morreu Alejandro Magno. Alejandro Magno morreu com 33 anos. Olha a história se repetindo. Lembra que eu falei no vídeo anterior que os espíritos são os mesmos? Que a história se repete, a história é cíclica, né? Aqui, redondinha, que só muda tempos, épocas, costumes, tradições, mas que os espíritos são os mesmos, só muda os personagens. Pois é. Então, Alejandro Magno morreu com 33 anos, depois de conquistar tudo. Pois é. A rapidez, agilidade, juventude, depravação, imoralidade. Alejandro Magno morreu homossexual, morreu drogado, overdose. Então, o mesmo espírito de Alejandro Magno dentro do anticristo. Imagina, gente, características de todos esses impérios, que cada um tinha a sua, e na sua época eles já foram os super impérios. Agora imagina, junta todo o pacote dessa tropa toda e coloca em um único homem, no anticristo. Gente, esse homem vai ser super poderoso. Por quê? Porque vai ser o próprio espírito de Satanás que vai estar dentro dele. Vai reunir todas as características. Vai ser o espírito de Satanás, próprio Lúcifer, reunindo todas as características desses tiranos do passado, e vai estar tudo dentro de um homem só. Então aí tu já consegue imaginar esse né? Então fala assim, aqui mesmo ainda no capítulo 7 de Daniel, fala assim: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão na terra. Tá falando aqui dos impérios, né? Tô só lendo para vocês esses impérios que vão fazer parte do anticristo lá no final, tá? E ele fala assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aqui já tá falando da vinda de Jesus, né? Que quando Jesus vir, vai destruir todos o anticristo, e junto com o anticristo, todos esses espíritos desses impérios do passado, né? Lembra lá na estátua de Nabucodonosor, que Jesus, que Daniel vê a estátua de pé e que vem uma pedra que não foi cortada com mãos de homens, veio e destruiu, cortou os pés da estátua e destruiu tudo? Era Cristo. O reinado de Cristo, o milênio e toda a eternidade. E aqui Daniel tá repetindo de novo. E daí fala assim,
Então, no 19, então tive desejo de conhecer a verdade com respeito ao quarto animal, que é o Império Romano, né, gente? Que era diferente de todos os outros, muito terrível. Quis entender sobre os 10 chifres que ele tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava insolência, exatamente como lá em Apocalipse 13, né? Que a boca do anticristo só sai blasfêmia contra Deus e contra os santos de Deus, né? Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos. Lembra disso que nós já vamos voltar a ler Apocalipse 13. Ou seja, e prevalecia contra eles. Daniel tá vendo aqui esse chifre pequeno que saiu desses 10, lutando contra os santos. Ou seja, período final da grande tribulação, lutando contra os santos, os judeus que vão se converter, as próprias 2 testemunhas, Moisés e Elias, que a gente viu, lutando contra os cristãos que forem se convertendo durante o período, né? Ali obrigando a imposição da marca da besta, enfim. Aqui Daniel está vendo o anticristo lutando contra os santos e prevalecendo. Por quê? Porque aparentemente o anticristo vai vencer, vai matar a gente. No período da grande tribulação, os cristãos vão morrer, vão pagar com a vida. Não tem jeito, não tem escape. Se não aceitar a marca da besta, vai morrer. Se aceitar, condenação eterna. Se não aceitar, vai morrer. Vai perder a vida ali. Mas vai ter a eternidade com Deus. Então ele fala assim, eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Aí ele diz assim, então ele disse, né? Então o anjo veio explicar para ele, né? Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, né? Será as 2 pernas da estátua de ferro de Nabucodonosor, esse quarto animal terrível, espantoso, que Daniel não conseguiu discernir, que era o Império Romano, e que vai fazer parte do espírito de Roma, né? O mesmo espírito de Roma que matou Cristo, junto com os judeus, a religiosidade, o pior espírito espantoso. Por quê? Porque matou os cristãos, perseguiu a igreja de Cristo e matou o próprio Cristo e os apóstolos e os discípulos e deturpou o evangelho. Esse é o quarto reino, e é um quarto reino religioso que dura até hoje, junto com o Vaticano, com Roma, com o papado e com todos os filhotinhos da falsa religião e do falso evangelho que tem até hoje, que muitos de vocês fazem parte. Das seitas e heresias dentro do mundo religioso que faz parte desse quarto império romano. Por que vocês acham que o quarto animal, o quarto reino, que ele está falando aqui que será um quarto reino na terra, tão terrível e espantoso, é tão terrível e espantoso? Por quê? Porque dele vai sair o anticristo? Claro que sim, mas porque esse quarto império, que é o Império Romano, que até na época de Jesus era político, militar, hoje é religioso por causa de Roma, do Vaticano e de todos os filhotinhos do neopentecostalismo e de seitas e heresias que surgiram do próprio catolicismo romano. Por que é tão terrível? Por causa disso, porque mataram Cristo, mataram a igreja, mataram os cristãos, mataram os apóstolos, perseguiram os santos de Deus, desde a época de Cristo até os dias de hoje, como nós somos também perseguidos por esse quarto império aqui. Ou vocês acham que não? Como eu falei no vídeo anterior, respinga na gente. Estamos vivendo o quarto império, esse terrível e espantoso império que Daniel viu na terra hoje através da religiosidade. A religião é a pior desgraça que existe. Por quê? Porque o que significa religião? De religar. De religar, ligos, né? Aproximar, ou seja, religião significa se aproximar. A religião foi algo inventado para que o homem viesse se aproximar de Deus, mas da maneira errada, da maneira que Caim inventou
lá no início da história, da maneira que Adão e Eva inventaram com as folhinhas de parreira, a maldita religião, da maneira errada, com a força do braço, com as obras, desprezando Cristo. O Império Romano, na época, junto com os religiosos da época, desprezaram Cristo, desprezaram o evangelho do reino que Cristo pregava. O quarto animal na terra hoje, religioso, continua desprezando Cristo, continua desprezando a graça de Deus, continua desprezando o único e perfeito sacrifício de Cristo, querendo atribuir obras à salvação. Vocês estão vendo por que ele é tão terrível, espantoso? Por quê? Porque além de matar Cristo, deturpou o evangelho de Cristo e continua deturpando até os dias de hoje. E vai cada vez mais, porque vai vir cada vez mais a apostasia, vai cada vez se levantar mais falsos profetas e sabe o quê? Mais seguidores de falsos profetas. Por isso que é um animal tão terrível, tão espantoso. E pois é, esse mesmo espírito do quarto animal espantoso vai estar sobre o anticristo, reinando sobre o anticristo. Por isso que vai ser levantada uma estátua para adorar ele, o falso profeta vai conseguir enganar as pessoas com o espírito do falso profeta que vai estar sobre ele, que a gente já estudou no vídeo anterior. Vão adorar a besta e o dragão, como a gente acabou de ler lá em Apocalipse 13. Por quê? O espírito de religiosidade. Milagres. O falso profeta e o anticristo vão fazer milagres. Os mesmos milagres que são feitos aí hoje nas igrejas neopentecostais, a igreja do poder e da fé, e de uma fé sobrenatural que nunca existiu, só na cabeça de falso profeta. O mesmo espírito, meus amores, é história, é o período, é o quarto animal que nós estamos vivendo, esse período terrível da religiosidade. As pessoas querem se ligar a Deus de qualquer jeito, mas da maneira errada, através de boas obras, através do seu esforço próprio. E essa não é a maneira. Então, olha só do que vai estar constituído o anticristo. Além de ter o espírito de Satanás dentro dele, ele ainda vai ter todas as características de todos esses impérios, desses líderes desses impérios passados dentro dele. Tudo num só. 7 em 1. Então ele fala: então o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará, e a fará em pedaços. É o que o anticristo vai fazer. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, do Império Romano. Do Império Romano, que são as duas pernas da estátua. O Império Romano que se dividiu entre Alexandria e Constantinopla, entre Ocidente e Oriente. 5 países do Oriente Médio e 5 países da Europa. Lembra do G10? Que eu falei que a gente tem que ficar ligadinho. Quando a gente ouvir falar de uma colisão de 10 países, 5 do Oriente e 5 do Ocidente, da Europa, está se reunindo o exército do anticristo, os países aliados do anticristo. E dentro destes 10 países vai sair um, olha só, e deles se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3. Isso aqui é paralelo lá com Apocalipse 17, que a gente vai estudar daqui para frente. Proferirá palavras contra o Altíssimo, tá falando do anticristo, né? Das 10 dedos da estátua, dos 10 chifres do quarto império, que é Roma, vai sair um pequeno chifre que é o anticristo. Uma pessoa aparentemente insignificante que vai ser esse monstro aqui que a gente está descrevendo para vocês. Então, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Daniel está vendo a mesma coisa que João em Apocalipse 13,
que das 10 dedos da estátua, dessas 10 confederações que vão surgir agora no período final, que é os pés da estátua, metade de barro e metade de ferro, ferro, Europa, né? Império Romano, e ferro, Europa, e o barro representa o Oriente Médio mais fraco, mas eles vão se unir, não em aliança, porque o barro e o ferro não se misturam, isso está escrito lá em Daniel 2, mas eles vão se unir para poder governar o petróleo, o mundo todo, a política, e nisso, porque o mundo vai estar um caos, né? O mundo vai estar um caos, como nós estamos caminhando para isso. Eu não sei se vocês estão percebendo que o mundo está um caos. Será que sou eu? Será que sou eu que vejo notícia? Porque o mundo está um caos. Começando aqui na nossa janelinha para fora, no nosso país, no nosso Brasil, né? Então, o mundo está pegando fogo. Então, o mundo vai estar um caos. Então, 10 países vão se unir para tentar resolver a situação. Dólar, equilibrar o dólar, e o petróleo, e o euro, e a moeda, e o ouro negro, e a política, e paz e tal, e paz entre Palestina e judeus e tal. E nisso, dentro desses 10 países, surge um ser do além, significante, pequeno. A Bíblia fala que é um chifre pequeno, um cuernito pequeno. Do nada vai surgir tudo. E de repente ele vai ser colocado como rei desses 10 países e vai começar a dominar tudo, né? E vai fazer um pacto de paz, que a gente vai ver no próximo vídeo com Israel. Enfim, e aí aqui está dizendo que o anticristo vai proferir blasfêmias contra Deus. Quando fala proferir blasfêmias contra Deus, é querer dizer que ele é Deus. Lembra? Quando ele quebrar o acordo de paz com o povo judeu nos 3 anos e meio, ele vai se assentar no trono, no templo, no terceiro templo de Salomão, que foi construído, que a gente viu, vai se sentar lá e vai dizer: eu sou Deus, me adorem. E o falso profeta vai mandar construir uma estátua para ele, como mandou construir como construíram para Faraó, para Nabucodonosor. Então, quando fala de blasfêmia, é isso, né? Proferir a blasfêmia contra o Altíssimo. Eu sou Deus. Não, e se eu contar para vocês toda a história que tem da escatologia dos muçulmanos, gente... Ai, meu Deus, quando eu digo que eu queria ser pelo menos duas, e ter muito tempo para ensinar tudo para vocês. Mas não dá, gente, não tem como. Mas quem sabe, se der tempo, um dia a gente vai falar só sobre islamismo. Aí eu vou mostrar para vocês no Alcorão a escatologia dos muçulmanos, que tem todas essas características do anticristo, como o Mahdi deles, que é o anticristo aqui da nossa Bíblia. Ai, gente, é tanta coisa, oh meu Deus. Quem me dera poder ter capacidade e condições de explicar tudo para vocês. E tempo. Então, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, porque ele vai matar judeus e quem vai se converter no período da grande tribulação, e ele vai cuidar de mudar os tempos e as leis. Ele vai mudar tudo, lei. Não existe mais nada que lembre Israel, a lei de Moisés, esse Deus aí de vocês. Eu sou o Deus, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Gente, um tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. E metade de um tempo, meio, 3 anos e meio, tá? Então, isso aqui é o que Daniel viu lá 600 anos antes de João, tá? 600 anos antes, período que Daniel viveu, 600 anos antes de João, Daniel viu esses impérios, essas características do espírito do anticristo, todas, cada uma dividida em cada um império. Agora aqui João tá vendo o pacote completo. Tá vendo todas as características dos impérios num único homem só.
no anticristo, na besta que emerge do mar. Então vamos ler de novo para a gente ver como combina todas as características para a gente terminar essa primeira parte. Então vamos lá. Vi emergir do mar uma besta, então mar Mediterrâneo, daquela região lá do Oriente e parte da Europa. Tinha 10 chifres, ou seja, 10 chifres representando os 10 dedos, né? Os 10 dedinhos da estátua. E os 10 chifres da estátua do animal, da quarta besta do Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano foi dividido em 2. Os 2 pés, 5 dedos de cada lado, né? Eu acho que é óbvio. 7 cabeças, representando os 7 impérios que já tivemos, desde o egípcio até o romano, que a gente tem até hoje como a religiosidade maldita no mundo, né? Então... E sobre os chifres, 10 diademas representando 10 reis, né? Os 10 aliados do anticristo. Tão aliados que ele vai matar 3. Tão aliados, para vocês verem o caráter dessa praga aqui. Os aliados, ele vai matar 3 dos aliados dele, vai destruir 3 países de cara. Então, para vocês verem como ele é falso. A besta que vi era semelhante, vamos lá, como a gente já viu. O leopardo, Grécia, Alejandro Magno, os pés de urso, né? Que pisa, espisanha, né? E destrói o que é os medos e os persas. E a boca dele como leão, né? Como a estátua de Nabucodonosor, o próprio Nabucodonosor, com poder, com soberba, orgulho. Então, e deu-lhe o dragão, ou seja, Satanás deu a ele poder e o seu trono e grande autoridade. Olha só, vocês lembram o que Satanás fez com Jesus? Quando Jesus começou a governar, começou o seu ministério na terra. Lembra que Satanás foi lá e levou Jesus até o pináculo do monte e disse assim: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. O que Jesus falou para ele? Somente ao Senhor teu Deus adorará. Jesus, como a gente falou no vídeo anterior, não repreendeu. Isso aqui não é nada teu, Satanás. Não, isso aqui é do meu pai. Isso é meu já. Não, Jesus não falou isso, porque lembra que a gente já falou? Lembra do que a gente estudou? Vamos ver? O que eu ensinei para vocês? Que Satanás recebeu a autoridade de dominar toda a terra por causa do quê? De Adão, do pecado de Adão. Adão deu para ele de bandeja, né? Toda a autoridade. Então, quando ele disse, tudo isso eu te darei para Jesus se prostrado me adorares, Jesus não repreendeu ele, porque Jesus sabia que ele estava falando era certo. Momentaneamente era certo. Então, mas Jesus repreendeu com a palavra. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Agora aqui vocês viram quem é que é o anticristo? O opositor de Cristo, aquele que está no lugar de ou contra de, né? Então, anticristo. Então, vocês viram aquilo que Jesus negou, os reinos desse mundo, aqui o anticristo vai aceitar. Porque o que ele está dizendo aqui? O dragão, ou seja, Satanás, Lúcifer, a serpente, deu a ele poder e autoridade e deu um trono. O anticristo vai se sentar no trono deste mundo. Satanás, através do anticristo, vai reinar neste mundo e vai receber a adoração do anticristo, do falso profeta e de todos os adoradores da besta. Olha só, Satanás vai conseguir o que ele queria desde o princípio. Ele não queria que os anjos, serafins e querubins e o próprio Senhor Jesus se prostrasse diante dele, pois por um tempo ele vai conseguir isso, através do homem anticristo reinando, e depois ele mesmo dentro do próprio anticristo, ele vai conseguir que todo o mundo adore a ele. Mas é por pouquinho tempo. Porque o que o Apocalipse ensina pra gente? Que no final o bem sempre vence. E o final é feliz para sempre para os filhos de Deus. Para aqueles que creem no sacrifício perfeito do nosso Cristo, do nosso Senhor, né? Então, o Apocalipse, como eu sempre digo, não é para assustar.
Apocalipse é bênção, é promessa para filhos de Deus. Apocalipse é a prova de que o mal sempre vence. Aparentemente parece que o mal está vencendo, mas quando a gente vê, o reino do nosso Cristo vai ser um reino eterno. Ele vem e destrói toda essa cambada e joga no lago de fogo e enxofre e entra para o milênio e depois para toda a eternidade com os seus. Ai, é lindo, gente. Então, o anticristo vai aceitar aquilo que Cristo recusou, adorar a Satanás para receber o domínio do mundo. O anticristo aceita, foi dado um trono para ele e ele se sentou. E daí diz assim, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então o que a Bíblia fala? Que o anticristo, no final dos 3 anos e meio, vai morrer. Lembra? O anticristo é o imitador. Satanás é imitador. A trindade satânica. Dragão, a besta e o falso profeta. O anticristo e o falso profeta. Diabo, anticristo e falso profeta. Então, é a mesma trindade, a trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, aqui, o anticristo vai agir exatamente, tem que ser exatamente como Cristo. Ele tem que vir, ele tem que reinar. 3 anos e meio, ele tem que morrer. O Espírito de Deus entrou sobre Cristo e ressuscitou ele. Aqui, 3 anos e meio, a besta que emerge do abismo, o próprio Satanás, vai entrar sobre o anticristo e vai ressuscitar ele. E aí o mundo inteiro vai adorar ele, vai dizer, meu Deus, quem é como a besta? Quem pelejará contra ela e vencerá, como a gente leu aqui? E aqui toda a terra vai adorar a besta, o anticristo e o dragão, o próprio Satanás, porque deu a vida de volta pro anticristo. Ai, gente, que desgraça, né? E olha só, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Ou seja, proferia blasfêmia. Eu sou um Deus, adorem-me. Né? O anticristo vai blasfemar dizendo que ele é o próprio Deus. E foi-lhe dada autoridade. Mas essa autoridade foi dada por quem? Por quem que vocês acham que foi dada essa autoridade para ele? Limites. Foi dado poder, foi dado um trono, né? Foi dado o dragão, deu poder dele e um trono para ele reinar. Mas foi dada, aqui, versículo 5, foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses, 3 anos e meio. Quem deu essa autoridade para o anticristo agir durante 3 anos e meio? Deus. Ele vai ter autoridade para dominar 3 anos e meio, lutar contra os santos e vencer, mas essa autoridade quem deu foi Deus e ela é limitada. Ela é limitada a 3 anos e meio, até que ele vai um chute no traseiro, um sopro da boca do nosso Cristo, ele vai ser lançado vivo dentro do lago de fogo e enxofre. Então ele fala assim, e abriu a boca com blasfêmias contra Deus para difamar o nome de Deus e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e vencesse. E deu-lhe ainda autoridade para cada tribo, povo, língua e nação para adorá-lo. Ou seja, lembra que a gente leu lá em Daniel também? Que Daniel também viu que esse chifrinho pequeno que surgia dos 10, do quarto reino ali, dos 10 chifres, ele pelejava contra os santos e os vencia. Período da grande tribulação, que o anticristo vai, ó, os santos, judeus que se converterem, cristãos que se converterem, e aqui João está tendo a mesma visão. Tribos, povos e línguas que vão ser mortos e perseguidos, mas também vai ter tribos, povos e línguas que vai adorar ele, ó. E adorá-lo-ão, olha só, deu-lhes ainda autoridade para cada tribo, povo, língua e nação, para adorá-lo, todos os que habitam sobre a terra. Olha o que eu vou dizer para vocês para a gente terminar essa primeira parte. Aqueles, quem é os que vão adorar
o anticristo, o falso profeta e o dragão. Quem é que são esses? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, para mim está muito claro. Repito, quem é os que vão adorar a besta e o falso profeta? Aqueles que não têm, olha só, aqueles que não foram escritos no livro da vida, no livro do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. O que nos remete isso aqui, meus amores? Predestinação. Que os nomes dos que seriam salvos e daqueles que não seriam salvos já estavam escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo, ou seja, no plano de Deus, o Messias, Cristo, já tinha morrido, já tinha um livro onde lá já estavam os nomes daqueles que seriam salvos e daqueles que adorariam a besta e a imagem da besta que teriam o seu nome na testa. Olha que lindo, mas a gente vai falar isso com mais detalhes daqui pra frente. Tá bom, meus amores? Nossa, ficou muito longo esse vídeo, né, gente? Mas era importante falar tudo isso e a gente vem no próximo, então, aí dando mais características do anticristo. Lembra? A nossa playlist, que seria uma playlist separada, falando só do anticristo, a gente vai fazer dentro da playlist da Grande Tribulação, mas vamos gravar aí 2, talvez 3 vídeos só falando do anticristo. A gente vem, então, no próximo falando das características. Hoje a gente viu aí essas imagens, essa visão que tanto Daniel e João tiveram, falando dessa besta que emerge do mar, que tem aí as características, né, dos impérios passados em um único homem, né, que vai fazer ele ser esse espantosa besta, né? Agora a gente vem no próximo vídeo dando mais detalhes disso, mas de características específicas, né? Por que o anticristo, ele vai vir da onde ele vai surgir, de que país ele vem, a descendência dele, judia, muçulmana, por que ele não vai ter prazer pelas mulheres, e enfim, tudo isso a gente vai falar no próximo vídeo, tá bom? Então eu te convido a não deixar de assistir o próximo vídeo que vem, porque vai ter muito mais características sobre esta criatura abominável que estará muito em breve surgindo aí nas televisões e nas internets, nas casas de todos aqueles que ficarem na grande tribulação. Meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. A gente se vê e até a próxima!